Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui de Glana. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre geometria analítica. Para esta aula, trouxemos a equação da circunferência. Então, vamos lá. Então, primeiro nós vamos determinar a equação reduzida. Desenhar aqui o plano cartesiano. Nós vamos construir agora uma circunferência. Agora nós vamos determinar o seu centro. Que é o centro da circunferência. Que é a coordenada A. E aqui é a coordenada B. Ok? Então aqui eu tenho a circunferência, o centro da circunferência. As coordenadas do centro representado pela letra A, letra B. A letra A representa um valor de x, a letra B representa um valor de y. E eu vou agora destacar aqui um ponto. Destacar um ponto P qualquer aqui. Chama-se ponto P. Esse ponto P também é composto por um valor de x e composto por um valor de y. Então, eu tenho aqui as coordenadas do centro, A e B, e tenho as coordenadas do ponto P, que é o centro, e aqui é o ponto P, essas coordenadas x e y. E aí nós vamos observar que a distância do centro dessa circunferência até esse ponto P, isso aqui é o raio. Então, a distância do centro até o ponto é o raio dessa circunferência. Nós vamos verificar que essa reta aqui, ó, ela é paralela ao eixo x, e essa reta aqui é paralela ao eixo y. Então, nós vamos formar aqui um triângulo retângulo. Então, vamos destacar esse triângulo retângulo. Perceba que a distância de P até C é o raio R. Agora, observa, esse lado aqui são as extremidades de A até X. Então, de até X significa que essa distância é o ponto final, que é o X, menos o ponto inicial, que é o A, né? X menos A. E esse lado aqui está representado por esses dois extremos, que é o Y e o B. Então, essa distância entre os extremos é o final, que é o Y, menos o inicial, que é o B. Agora, perceba como aqui é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, por Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Isso aqui por Pitágoras. O raio vai representar a hipotenusa, o x menos A, o cateto B, e o y menos B, o cateto C. Então, vai ficar assim, hipotenusa ao quadrado igual a cateto B ao quadrado
mais cateto C ao quadrado. Então, a hipotenusa é o R, fica R ao quadrado. Quem é o B? X menos A ao quadrado. Quem é o C? Y menos B ao quadrado. Fazendo a inversão para que a nossa fórmula fique mais organizada, então vamos trazer tudo que está no segundo para o primeiro e tudo que está no primeiro vai para o segundo membro. Então, essa é a fórmula da nossa equação reduzida da circunferência. Então, por meio desta fórmula, nós podemos destacar o centro da circunferência, que é a composição das letras A e B, o centro, as coordenadas A e B, então centro, A e B. E podemos também determinar o raio que é representado pela letra E. Então, por meio dessa fórmula agora, da equação reduzida, nós podemos determinar o centro e podemos determinar o raio. Vamos ver um exemplo. Nós vamos calcular agora a distância. Nós vamos calcular agora a distância entre o ponto, o centro da circunferência, a circunferência de centro 2 e menos 1, e que passa por um ponto P, 3 e 3. Então, nós queremos determinar essa circunferência, que ela é composta pelo centro 2 e menos 1, e ela passa por esse ponto, ou seja, esse ponto está nessa borda da circunferência, ele pertence à circunferência. Então, vamos utilizar a nossa fórmula, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, como nos foi dado um ponto, esse ponto é a composição dessas duas incógnitas aqui, x e y. E esse centro é a composição dessas duas incógnitas A e B. Ou seja, para eu determinar esse raio, é só eu substituir o centro, as coordenadas do centro, e as coordenadas do ponto P. Eu vou descobrir esse raio. Então, como eu quero descobrir o raio, eu vou colocar o R para frente. Então, fica assim, R ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual. Quem é o x? O x é o 3. Quem é o A? O A é o 2. Fica 3 menos 2 ao quadrado. Quem é o y? O y também é 3. E quem é o b? O b é menos 1. O menos da fórmula com menos do b, então dá mais 1 elevado ao quadrado. R ao quadrado é igual. 3 menos 2 dá 1, fica 1 elevado ao quadrado. 3 mais 1, 4, fica 4 ao quadrado. R ao quadrado é igual. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. Então, R ao quadrado é igual. 1 mais 16 é igual a 17. Então, encontramos aqui o raio. Ora, se já encontramos o raio e temos o centro da circunferência, então podemos determinar a equação reduzida. X menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Vou deixar assim porque, como a nossa fórmula, o r está ao quadrado, fica melhor para nós representarmos. Então, x menos o a. Quem é o a? Coordenada do centro, 2, elevado ao quadrado. Mais y menos o b. Quem é o b? O b é menos 1. Então, menos da fórmula com menos do b. Menos com menos dá mais. Fica mais 1 ao quadrado. Quem é o r ao quadrado? O r ao quadrado já encontramos que é 17. Então, encontramos a nossa equação reduzida da circunferência, que possui centro 2 e menos 1 e passa pelo ponto 3 e 3. Vamos para o exemplo de número 2 agora. Exemplo de número 2. Nós vamos determinar agora uma circunferência que ela tem centro
menos 2 e 5, e ela é tangente ao eixo Y. Tangente ao eixo Y. Então, perceba, eu tenho uma circunferência cujo centro dela é menos 2 e 5, e diz que ela é tangente ao eixo Y. Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano. Isso aqui, a coordenação motora não ficou legal. Opa. Deu uma melhorada, né? Mas não ficou 100%. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, menos 2, então, menos 1, menos 2, e o Y, o X é menos 2 e o Y mais 5, então, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, essas são as coordenadas do centro. Aqui. Que é o centro dessa circunferência. Agora vamos analisar. Então foi dada uma circunferência cujo centro dela é menos 2 e 5, aqui está o centro, e diz que ela é tangente ao eixo Y. Se ela é tangente ao eixo Y, significa dizer que ela toca nesse eixo Y em alguma parte. E onde ela toca, do centro da circunferência até a borda onde ela vai tocar, isso aqui é o raio. Então, significa dizer que da reta Y até o centro, que no caso essa reta Y é a reta tangente em relação à circunferência, temos uma distância de 2 unidades. Então, esse meu raio é igual a 2. Então, já conseguimos destacar esse raio aqui. Aqui para cá é o raio. Então, meu raio é igual a 2 unidades. Eu vou apenas desenhar a circunferência para ficar melhor a nossa visualização. Aqui. Então, desenhamos aí a nossa circunferência. Então, ela tangencia aqui o eixo Y. Essa distância daqui para cá é de 2 unidades. Então, eu já tenho o raio e tenho o centro da circunferência. Então, eu consigo construir a minha circunferência. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Repete, X menos A, que é o meu A? Menos 2. Então, menos da fórmula com menos do 2. Então, vai ficar mais 2 ao quadrado. Y menos o B. Quem é o B? O B é 5. Y menos 5 ao quadrado. Igual a R ao quadrado, que é o R? 2. Fica 2 ao quadrado. Então, X mais 2 ao quadrado. Y menos 5 ao quadrado. Isso é igual a 4. Pronto. Aqui está definida a minha equação da circunferência que tangencia o eixo Y e tem centro de coordenadas menos 2 e 5. Vou apagar aqui. Agora nós vamos determinar a equação que nós chamamos de equação
normal. O que é essa equação normal? A equação normal, na realidade, é o desenvolvimento dessa equação reduzida. Então, quando nós conseguimos desenvolver essa equação reduzida, nós vamos chegar na equação que nós chamamos de equação normal. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos destacar aqui a equação reduzida, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, essa é a equação reduzida da circunferência. Nós vamos desenvolver essa equação reduzida para que agora essa equação ela seja expressada na sua forma normal. Então, vamos lá. Nós temos dois produtos notáveis, x menos a ao quadrado, e temos o y menos b ao quadrado. Só que é o quadrado da diferença de dois termos, aqui também é o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós temos essa fórmula aqui, ó, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? A. Então, fica assim. Primeiro ao quadrado, fica x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro, duas vezes o x. Vezes o segundo, vezes a. Mais o segundo ao quadrado, a ao quadrado. Fica x ao quadrado, menos 2. Coloque em ordem alfabética, o a vem primeiro do que o x, fica x, mais o a ao quadrado. Esse aqui é o desenvolvimento. E agora, aqui a mesma coisa. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Y ao quadrado, coloque em ordem alfabética 2by mais b ao quadrado. Pronto. Então, vamos trazer isso para cá. Então, vai ficar assim. X ao quadrado, menos 2ax, mais a ao quadrado. Y ao quadrado, menos 2by, mais b ao quadrado. Igual a r ao quadrado. O que nós faremos agora? Vamos organizar. Juntar x quadrado com y quadrado, menos 2ax, menos 2by, e agora a ao quadrado, b ao quadrado, e esse r ao quadrado passa para o primeiro membro com operação inversa, iguala-se a zero. Então, essa agora é a chamada equação normal da circunferência, que nada mais é do que a equação reduzida, desenvolvida, e agora ela está expressa dessa forma aqui. Então, como aqui nós vamos destacar também o centro e o raio dessa circunferência. Como é que eu vou destacar o centro? Então, o centro, nós vamos precisar aqui, ó, desse termo aqui, menos 2a, ele vai ser igualado a uma determinada letra que nós chamaremos de D. Então, A será igual a D sobre menos 2. Positivo com negativo dá negativo, então fica D sobre 2. Isso aqui vai ser a coordenada A. Ou seja, quando tivermos a nossa equação normal, um exemplo de uma equação normal, o termo que estiver colado no x, é só nós dividirmos ele por 2. Então, dividimos ele por 2, nós vamos encontrar a coordenada do centro. E temos o cuidado com a questão do sinal. A mesma coisa aqui, ó, para encontrar o b. Menos 2b igual a um certo e. b é igual a e sobre menos 2. Positivo com negativo dá negativo, então fica e sobre 2. Então, por meio desses termos, nós encontraremos
as coordenadas do centro, as coordenadas A e B. E como é que nós vamos destacar agora o raio? Então, o raio também, presta atenção como é que nós vamos destacar o raio. Quem vai ser o raio? O raio vai ser composto por essas três incógnitas aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que nós vamos igualar uma certa letra chamada f. Vamos isolar o menos r ao quadrado igual a f. Aqui está positivo, vem para cá negativo, menos a ao quadrado, está positivo, vem para cá negativo. Vamos multiplicar todo mundo por menos 1, porque a incógnita está igualada aqui, ó, ela está negativa. Então, menos com menos dá mais, todo mundo vai trocar de sinal, positivo com negativo dá negativo, negativo com negativo dá positivo, negativo com negativo dá positivo. Vamos reorganizar. Raio ao quadrado é igual. Vou colocar o a ao quadrado e o b ao quadrado para frente, que estão positivos, e o f que está negativo vai lá para o final. Pronto, isso aqui é a fórmula que nós vamos utilizar para determinarmos o raio. Então, muito bem. Agora nós podemos operar com essa equação que é chamada de equação normal. Vamos ver um exemplo para determinarmos o centro e o raio dessa circunferência. Então, exemplo de número 1. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x, mais y menos 1, igual a 0. O que eu quero? Eu quero encontrar o centro e eu quero encontrar o raio dessa circunferência, que ela se encontra na forma normal, essa forma bem aqui. Então, o que eu vou fazer para encontrar o centro? Então, vamos lá. Vou pegar menos 2a e vou igualar ao valor que está acompanhando x. Quem é que está acompanhando x aqui? Que está acompanhando x é menos 2. Então, vai ficar menos 2a igual a menos 2. Isolo a, fica menos 2, dividido para menos 2. Menos com menos dá mais, 2 para 2 dá 1. Já achei a coordenada A, que é 1. E para eu achar o B, eu pego menos 2b e vou igualar o numeral que está acompanhando o y. Quando não aparece, nesse caso aqui é 1. Vai ficar 1. Vou isolar o b. B é igual a 1 sobre menos 2. Positivo com negativo dá negativo. Aí fica 1 sobre 2. Então, menos 1, menos 1. Então, nesse caso aqui, a coordenada A é 1 e o B menos 1. Deixa eu ajeitar aqui para ficar certinho. Agora, o que eu preciso? Eu preciso encontrar o raio. Vou usar aquela fórmula lá. R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos F. R ao quadrado. Quem é o A? O A é 1. Fica 1 ao quadrado. Mais o B ao quadrado. Que é um B que eu encontrei? Menos 1 meio. Coloca em parênteses, porque está negativo e a fracionária está elevada a uma potência. Menos o F. Agora, quem é esse F? O F é aquele numeral que aparece na equação que ele não está acompanhando nem x ao quadrado, nem y ao quadrado, nem x, nem y. Ou seja, ele é o termo independente. Mas você tem que tomar cuidado com o sinal, porque esse menos é da forma. Menos com menos, de lá, aí vai dar mais. Fica r ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dá 1. Base negativa elevado ao expoente par dá positivo. 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. Menos com menos dá mais. R ao quadrado, vou juntar 1 mais 1 dá 2. Mais 1 quarto. E aqui embaixo não aparece denominador, é 1. Aí fica assim, R ao quadrado é igual. MMC de 4 e de 1, então toda vez que eu tiver dois denominadores diferentes, em uma adição ou subtração de frações, tenho que calcular o MMC. Se o maior denominador, que no caso aqui é o 4,
ele dividir pelo menor, que no caso é 1, ele é o MMC. Então, o MMC aqui é o 4. Aí você pega o MMC, divide pelo denominador, o resultado multiplica o numerador. 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 1. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes o 1 vai dar 1. R ao quadrado igual a 8 mais 1 dá 9 quartos. Como eu quero encontrar o raio, então eu tenho aqui uma potenciação. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Raiz quadrada, o índice é 2, então a raiz é quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficamos aí as coordenadas do centro. O centro é 1 e menos o meio, e o raio 3 meio. Muito bem. Agora vamos apagar esse exemplo para fazermos mais um exemplo. Vou apagar aqui. Exemplo agora de número 2. Exemplo 2. Exemplo de número 2, um pouquinho mais complexo, mas nada que vocês não consigam entender. 12y. Olha, eu tenho essa equação da circunferência e eu quero destacar nela o centro e o raio dessa circunferência. Um detalhe interessante, voltemos para a nossa fórmula normal. Aqui está na forma normal. Agora vamos lá, equação normal. Perceba que aqui o meu x ao quadrado, quem está acompanhando ele é 1. E o meu y ao quadrado, quem está acompanhando é 1. Lá nós temos o 4. Nós poderemos ter qualquer numeral, desde que eles sejam iguais. Se aqui fosse 4 e aqui fosse 3, valores diferentes para A e para B, então já não seria uma equação da circunferência. Ok? Então, para que seja uma equação da circunferência, primeiro, esses valores que compõem o x ao quadrado e o y ao quadrado têm que ser sempre iguais. Outro detalhe, o meu raio tem que ser sempre maior que zero, um valor positivo. Não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais. Dentro dos reais ele não existe. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir esse numeral, toda a equação, por esse numeral que compõe aqui o A e o B. Nesse caso aqui, dividir todo mundo por 4. Então, vamos dividir por 4. Então, fica aqui, ó, por 4, por 4, por 4, por 4, e divide aqui por 4. 4 dividido por 4, aqui, ó, cancela da x ao quadrado. Cancela da y ao quadrado. Cancela dá menos x. 12 por 4 dá 3. 3y. 6 por 4 não dá exato, mas dá para simplificar por 2. Vai dar 3, simplifica por 2. Vai dar 3 meio. Ok? Isso aqui igual a 0. Pronto. Então, depois que nós dividimos por 4, agora essa nova estrutura da minha equação normal. Agora eu posso achar o centro e o raio. Então, vamos lá. Para achar o centro, então, menos 2a igual ao valor que está acompanhando o x, não aparece aqui, é 1, então menos 1. A igual a menos 1 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, fica 1b. Achamos o valor de A. Menos 2b igual ao valor que acompanha o y, nesse caso é o menos 3. B é igual a menos 3 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, fica 3b. Agora precisamos encontrar o raio. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos o f.
R ao quadrado é igual. Quem foi o A? O meio. Fica 1/2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Quem é o B? O B é o 3/2. 3/2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Menos o F. Quem é o F? O F é o termo independente, que não acompanha x nem y. 3/2. Então, continuando aqui, R ao quadrado, deixa eu ver se eu lembro, é igual 1/2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, menos 3/2. Como aqui o denominador é igual, coloca um só e soma 1 mais 9, 10. Menos 3/2. R ao quadrado é igual. Denominadores diferentes, temos que calcular o MMC. Se o maior divide o maior é o MMC, então nesse caso é o 4. Deixa eu ver esse 4 aqui. 4 dividido por 4 dá 1, uma vez o 10 dá 10. 4 dividido para 2 vai dar 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, R ao quadrado é igual a 10 menos 6, 4. Dividido por 4, R ao quadrado é igual a 1. Então, como queremos encontrar o R, vamos calcular a raiz quadrada desse 1. Então, R é igual a raiz quadrada de 1. R é igual a 1. Pronto. Então, encontramos aí as coordenadas do centro. As coordenadas do centro são 1/2 e 3/2. E o raio igual a 1. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau.